E projetos futuros? O museu tem algum projeto de ampliação? Sim, nós temos que ter até, porque nós não podemos ficar parados, né? Nós temos que pensar sempre grande, como se diz, né? Não podemos pensar pequeno. Nós estamos pensando nós temos aqui atrás um terreno, então a gente pensa fazer uma expansão, né, um anexo ao Museu Histórico Municipal de São José, para que todas as nossas funções administrativas, setor educativo, reserva técnica, sejam transportadas daqui de dentro, né, desse espaço físico que nós estamos ocupando, para esse anexo, e que aqui em cima fique, e embaixo, somente o prédio, que o prédio em si já é rico demais, né? Então, que ele fique somente para exposição. Permanente no caso, né? E que as temporárias e todo tipo de intervenções que nós possamos fazer aqui dentro sejam transferidas para esse anexo. Isso é um sonho que eu espero que breve se torne realidade. Uhum. Que é um sonho grande, né? Com certeza. E vocês têm um site, telefone para contato? Nós temos o site tem que entrar na prefeitura, que ali tem a divulgação, e nós temos o nosso e-mail, né? O nosso site daqui a um tempo vai estar já à disposição, ele está em processo de formação. Mas nós temos o nosso e-mail para contato, que é museu@ctpmsj.com.br, né? sc.gov mesmo. ctpmsj.sc.gov.br. E o telefone para contato é 3247-0059, e colégios, grupos maiores, a gente sempre pede a gentileza que eles entrem em contato antecipadamente, né? Para não haver choque de horário. E alguém interessado em expor também é o mesmo contato? Mesmo processo, exatamente. A gente faz uma prévia, né, uma prévia seleção, né, porque também às vezes tem coisas que não tem nada a ver com o museu também. Então a gente tem que sempre estar dando uma olhada para ver o benefício e que vai contemplar com aquele público que a gente também trabalha. Né? Certo. E aqui no museu, qual é a sua função? Eu sou estagiária de história. O que você faz aqui? Eu faço de tudo um pouco. Principalmente atendimento aos grupos de estudantes, principalmente as crianças que eu recebo. E dependendo do que eles estão estudando, a gente sempre conversa com o professor antes, né? Se eles estão estudando a história de São José, aí a gente faz um apanhado, aprofunda mais a questão da história de São José. Se eles estão aprendendo sobre o museu deles na escola, quando são menores, o que é um museu, então a gente tenta explicar com as palavras deles o que é um museu, o que serve um museu, quais são os tipos de museu, qual a importância do museu. E você, quando vê as crianças vindo visitar o museu, às vezes nunca tiveram a oportunidade de vir antes, aí você explica, conta, eles conhecem, você vê alguma transformação, a criança sai daqui diferente? Totalmente. O que a gente costuma ver muito quando as crianças vêm aqui a primeira vez, e às vezes a gente vê uma criança ali que não é estranha, vem puxando o pai pela mão, assim, sobe aqui, pode entrar, vem aqui. Então... E ela volta depois e traz o pai, a mãe, tá passando aqui, olha, o museu, pai, vamos lá, e trazem o pai pela mão. Então você vê que ela toma a iniciativa de... Depois ela sai daqui com outra ideia. Eles passam a ser multiplicadores. E qual é a importância que você acha, na sua opinião, do museu na sociedade, para as pessoas? É muito importante, principalmente a questão do museu histórico, porque daí eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, que o museu histórico aqui é a memória da cidade está guardada, né? Como era a sociedade, a importância, às vezes, de dar, principalmente quando as crianças, assim, de dar valor a certos confortos que a gente nem sabe, nem percebe que tem, assim, né? As crianças não fazem ideia de como era viver sem eletricidade, que elas aprendem tudo isso, né? De ver também a história da cultura da cidade, que às vezes não tem um lugar que se mantenha, que a gente conta sempre um pouquinho da cultura, dos sonhos vitorianos. E você acha assim, agora, nessa geração que a gente está vivendo da internet, da tecnologia, do computador, que as crianças podem viajar pelo mundo, todo mundo pode viajar, conhecer o mundo inteiro, você acha que talvez o fato de ver o real
e visitar o museu e ver as coisas ao vivo, talvez isso esteja um pouco deixado de lado agora, dessa tendência que a gente está vivendo? Porque até os próprios museus, né, tu pode visitar o Louvre pela internet, tu pode ver, né, entrar no site do museu e ver tudo que tem nele quase pela internet, mas a experiência de ir ao museu, né, de estar aqui a luz do museu, o ambiente do museu, ver geralmente os museus históricos funcionam em casarões antigos, só tem essa sensação se fores mesmo, né? Tá, ao mesmo tempo que a internet está falando conta, a gente vê também que às vezes muitos professores estão buscando bastante isso, assim, ao mesmo tempo. Você dá aula para que turma? Segunda série. Segunda série. Você trouxe eles aqui no museu. Por quê? Porque eles, né, um dos conteúdos que eles estudam na segunda série é o histórico de São José. E é um dos temas, né, da segunda série é a história do município, como é que surgiu o município de São José, alguns pontos importantes dentro de São José. E aí, né, toda essa questão que eles estão estudando interfere no dia a dia deles, né? Como é que essa história de São José interfere na vida deles, o São José ontem e o São José hoje. É a primeira vez que você traz alunos para cá, para o museu? Não, eu só trabalho 13 anos com segunda série, então já trouxe várias turmas. E por que você inclui nas suas aulas a visita ao museu? Por que você simplesmente não dá aula na sala de aula? Qual é a diferença? A diferença é visualizar, é ter uma aula diferenciada, né? Lógico que a gente, né, em sala de aula mostra gravuras, né? Traz o escrito em papel. Mas o vivenciar é muito importante para que eles, né, daqui a alguns anos, lembrem que tiveram uma aula diferente, né? Porque quando a gente tem experiência diferenciada, guarda para a vida toda, né? Você vê a diferença neles? Qual é a diferença neles antes de vir ao museu e depois de vir ao museu? Bastante, porque daí eles vivenciaram tudo aquilo que eles viram no papel, na explicação da professora. Eles conseguem fazer relação entre a teoria e a prática. Aí fica bem mais fácil de lembrar. E eles gostam de vir ao museu? Falam com os pais, em casa? Adoram, imagina. Estão assim, ansiosos a semana inteira para difícil dar aula. Na segunda, né, conversei com eles que a gente fazia a visita aos pontos históricos e eles estão a semana inteira perguntando. E muitos nem tiveram oportunidade de conhecer, não sei, faixa etária de 8 anos, né? Isso. Eles ainda não tiveram a oportunidade de vir ao museu, é a primeira vez, por exemplo? A maioria é a primeira vez. A maioria é a primeira vez que vem ao museu. Então, eles não têm isso em casa, de repente. O costume de vir visitar o museu. Não. Museu, teatro, biblioteca pública, é muito assim, as crianças vão ao cinema, shopping. Eles têm todos os bonequinhos do McDonald's, mas essas visitas assim são bem poucos, sabe, né? Em questão de acenar assim de livrinhos, né? É muito assim, livrinho infantil de historinha mais banal, assim. Historinha, né, que fale alguma coisa sobre histórias de alguns objetos, brincadeiras antigas. Até questão assim, de geografia de ciência dentro do livrinho, né? Alguns pontos da água, cuidados, reciclagem, essas coisas eles não têm. Eles têm assim, muito livrinho de historinha que não vai influenciar assim, muito na vida deles, né? Então assim, quando eu faço a relação dos livros literários que eu vou trabalhar durante o ano, então eu trago assim histórias e conteúdos assim, bem diferenciados nos livros. Mas isso não tem uma história igual àquela que eu estou acostumada a ler, né? Então, assim, eu já busco alguma coisa que eu já sei que não é do dia a dia deles, né? Uma visita que hoje é uma coisa que não é cotidiano. Vai ficar gravada. Vai. Isso é uma iniciativa tua ou é uma exigência da escola? Não, é uma iniciativa minha. Porque você acha importante criar esse hábito nas crianças desde cedo? De conhecerem lugares que realmente, né, tem algum significado para eles, que não seja só questão do consumismo. Né? Você está gostando do museu? Sim. O que você está aprendendo aqui? Muitas coisas. Você já tinha vindo no museu antes? Não. Tá achando bem legal? A professora tá filmando? Tô. Como é teu nome? Lucas. O que você aprendeu aqui no museu, Lucas? Eu aprendi que tem
coisas antigas. Você já tinha vindo no museu antes? Gostou?